Nunca achei que eu ia sair do Teatro do Mundo. Que Deus me pediu, falou assim, Andressa, eu não quero você aí. Saia. Eu trabalhei como atriz por 15 anos, né? Então, assim, hoje as pessoas olham a Andressa terapeuta e elas não entendem que a formação da Andressa terapeuta foi vários Você fazia mais de teatro? Deus. Eu comecei no teatro com 7 anos de idade. Nossa, 9. E aí, ali, eu entendi muito das artes cênicas, o comportamento humano, o padrão das emoções, como funciona a nossa mente, como que a gente manipula o nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas crenças, a forma da gente agir. Então, eu tive um estudo muito profundo disso dentro do teatro para a formação dos personagens, para a preparação de elenco. Me especializei mesmo, fui atriz profissional por 15 anos ali, trabalhando. Durante muito tempo eu quis ser atriz. Duas coisas que eu queria ser. Atriz e depois dubladora. Dubladora, já falei aqui, dubladora. Legal. Pô, mas tá ligado, né? Tá Porque na dublagem ligado. você tem toda uma interpretação. Mas Sim. a minha mãe não deixou eu fazer curso pra ser atriz. E depois o marido também não. Pois é. Aí depois o marido também falou, vai, agora não vai nada. Conversa né? fiada dessa ser atriz. Vou dar um beijo cênico. Que conversa aí é já essa? começa com essa bagunça. Que conversa é essa? Ele falou, Não, mas vai é que ter nada de beijo. Vai eu vou- contracenar é comigo. Tem que emprestar o corpo pra personagem. Não, aí emprestar corpo pois pra é. personagem Pois também. ele não- Tá, vai, aí, vai. não, assim que a gente casou, eu lembro que eu falei, eu cheguei comentando, poxa, eu queria tanto ser. Ele Não, mas queria, ela já pode passou seu fazer tempo. muitos personagens comigo, não tem problema não. Ela vai emprestando o corpo o tempo todo pro personagem aqui. Não Não tem. Vai vira emprestando quantos... pra ele, né? A Isso gente é vai trocando o tranquilo. cabelo, né? E aí vai. Pode, não tem problema segura. nenhum não. Pinta o cabelo, muda de roupa, faz o que quiser. Tá vendo só? E foi no teatro que você começou a trabalhar com essa questão dessa parte emocional do comportamento humano. Foi ali que você começou a observar. Foi no teatro. Eu despontei no teatro, ganhei prêmio de melhor atriz do Paraná. Sabe, eu tive resultados expressivos dentro do teatro. E se você me perguntasse o que eu queria ganhar o Oscar, amor. Eu queria, e foi o teatro que me trouxe a minha primeira frieza espiritual. Foi as artes cênicas. Caramba. Por quê? Porque, assim, na minha cabeça, como eu comentei no início, pra mim era muito óbvio. Amar a Deus sobre todas as coisas, tudo por Jesus, tudo por Maria, ponto com, ponto acabou. Sabe? Eu não tinha nada além disso. E aí, quando a gente entra na idade lá mais avançada, ali 10, 11 anos, 12 anos, que começa na criança o processo de julgamento, sabe? Que é esse olhar assim de, meu pai fala isso, faz isso. Minha mãe fala isso e faz isso. Sabe? Quando a gente começa a perceber as incongruências, e aí entra aquele julgamento, se não tem uma vida doutrinal real, é onde os adolescentes vão pro mundo. Acontece muito isso. Eu falo Acontece muito. Total, eu falo assim, eu organizo para as minhas alunas que existe uma tríade do sucesso. Do sucesso geral, não um sucesso profissional, geral. Que o primeiro é uma organização, você precisa ter boas organizações para que as coisas fluam. Você precisa ter uma vida interior, como disse Santa Teresa d'Ávila, né? Uma vida interior, né? Uma vida com Cristo, uma vida de oração, uma vida para dentro, não só a boca para fora. E você precisa de referências. As referências, elas pautam o que é possível de ser realizado ou não. Então, aquela mulher, por exemplo, que não consegue administrar bem o lar, ela não deve ter referências. Aquela mulher que tem dificuldade de trabalhar fora e dar conta dos filhos, ela não tem referências. Aí, que grita com as crianças, ou que é impaciente com o marido, que é desrespeitosa, que não sabe administrar dinheiro. E aqui a gente pode pegar um leque terapêutico de vários vícios. Ixi, vai longe. Normalmente, essas pessoas, elas não têm boas referências. E aí foi o que aconteceu comigo, me furou nas referências ali, na adolescência. E aí as minhas referências maiores viraram o teatro. Onde é um hedonismo gigantesco. Eu ia dizer isso. O que importa é o que te faz feliz. Só vive uma vez. E aí vem todas aquelas coisas assim, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E aí, entendeu? Sabe essas coisas? Entende bem, né? Sim. E aí ali foi a minha primeira frieza. E aí com 18 para 19 anos... eu tive um chamado do Espírito Santo mesmo pra mim, assim, que me derrubou. Ele falou, fora. Fim. Aqui não é teu lugar. Fora. E aí nossa. Aí teve um dia que eu pedi pra Deus, assim, eu falei, olha, eu não consigo. Jornada Mundial da Juventude, Rio de Janeiro. Foi um marco pra mim. Dormi no chão, Copacabana, travesseiro era o meio fio. Porque a gente tava acolhendo os peregrinos lá em Foz, a gente veio só pro dia do encontro. E, nossa, loucura. A gente recebeu mais de 10 mil jovens lá em Foz, assim, foi uma maluquice, assim, mas foi incrível. E aí eu lembro que eu tava esgotada fisicamente, assim, e eu cheguei, deitei, assim, no chão. E eu lembro que Deus falou comigo, ele falou, eu quero você fora do teatro, com essas palavras, assim, fora. Pede pra sair, e ali não é o teu lugar, não é os planos que eu fiz pra você, aquilo ali tá deixando você longe de mim, assim. E aí eu debulhei chorar, eu falei, eu não consigo, o teatro é minha vida. Ele falou, aí que tá o problema.
Eu respondi assim pra Deus. Eu falei, o teatro é minha vida. Foi essas palavras que eu falei pra ele. Eu lembro como se fosse agora, assim. Eu fico com vergonha de mim, sabe? De ver como eu respondi a Deus quando ele falou comigo. Eu falei, mas... Não, você foi sincera. Eu falei, o teatro era a minha vida. E aí ele falou, esse é o problema. Tipo, você tá me pedindo aquilo que eu mais gosto, que eu amo fazer, que, né? E aí E aí eu implorei. Implorei pra Deus. Eu falei, então o senhor vai ter que me ajudar, porque eu não consigo. Eu não vou conseguir chegar lá e romper com todos os meus contratos. Eu não vou conseguir chegar lá e falar pras pessoas que acreditaram em mim, em todas essas pessoas, que eu tô fora. Não consigo. Não tenho essa capacidade. Sou fraca, não dá. E aí ficou um silêncio, assim. E ele não me respondeu mais. Nada. Um silêncio, assim. Eu sou Deus, Andressa, por favor, tá? Tipo o senhor lá em cima, por favor, é. Andressa, próximo da fila pra eu despachar aqui. Tipo isso. E aí, na minha apresentação seguinte, que foi no mês seguinte disso, no meio da apresentação, eu comecei a perder minha voz. E era plateia lotada, bilheteria, tudo. É que você tem aquela responsabilidade, a pessoa pagou o ingresso, você tem que dar conta, tem um Exato. elenco, tem tudo, né? Mas o meu ego Sim, tudo. também, né? Tinha que botar na conta lá naquele momento. E aí eu comecei a perder minha voz, comecei a sumir a voz. Aí você não obedeceu, E aí ficou eu sem pedi voz. pra produção um microfone e terminei o espetáculo de microfone. E aí eu falei, ali eu já sabia. Falei, olha aí. Não entra de novo não, que nem microfone vai salvar. Nossa, aí eu falei, ali eu já sabia. Eu falei, olha só, eu não pedi ajuda. Nem sempre a ajuda vai vir do jeito que eu quero, né? E aí eu fui num otorrinolaringologista, ele enfiou um cano na minha boca e falou, você está com 5 nódulos vocais. Você vai ter que cessar de falar agora. Aí o que eu fiz? Vamos ver, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Mímica. Eu não obedeci. Mímica. Seria lindo, né, se eu tivesse obedecido. Ela foi pro palco e começou a falar na língua do surdo e mudo. Não, eu fingi que nada estava acontecendo. E continuou? E continuei. Mas eu sabia que aquilo era de Deus, eu sabia. Eu tava assim, tipo o filho Deus pródigo. permitiu que você sabe, tivesse aqueles... Até foi a desculpa que você precisava. Gente, olha aqui, meu exame, eu tô ele proibido. me deu um cenário lindo. E eu não obedeci. Falei, não consigo, não vou conseguir, vou continuar. E aí eu virei pra minha produtora e falei, não, bora, eu consigo, eu vou descansar, vou melhorar Tagarejo, sei lá o Era quê. porque a gente tava como se fosse uma turnê, assim, né? E aí foi. Aí no outro espetáculo, fiquei 100% muda. Como você falou, nem o microfone resolveu. E aí eu fiquei 3 meses sem falar. 3 meses muda total? Assim, ó. Exatamente assim. Que tocava meu telefone, eu tinha quase que... Zacarias. Mas isso que eu ia dizer, ela tá Eu tinha que Zacarias, dar, né? mas eu não Ela tá nos obedeci. livros. Eu dei uma plaquinha pra ela escrever como Ela Zacarias. tá nos livros, Aí Zacarias Zacarias. botou João. Eu não obedeci. Eu tocava meu telefone, Bertoldo, eu tinha que dar pra pessoa que tava do meu lado e falar, conversa. Porque Você não conseguia eu falar. não conseguia, não dava pra me ouvir do outro lado do telefone. Olha, eu já fiquei muito rouca. Depois passou a minha rouquidão. E é horrível. Você quer falar e você não consegue. E você faz esforço aqui, isso aqui cansa. E você fica... E você não consegue. É horrível. É horrível. E aí foi exatamente aquele dia, fechou cortina e eu pensei, acabou. Fechou a cortina. Fechou a cortina. E assim, a sensação que eu tinha era essa angústia do quero falar e não consigo, do quero falar e não consigo, sabe? Do sou incapaz, sou impotente. Era como se Deus estivesse me dando uma oportunidade de sentir o que Ele estava querendo comigo. Tipo, eu tô querendo te usar pra uma coisa e eu não consigo, porque você tá fazendo a sua vontade, não a minha. Eu quero te usar pra outras coisas. E aí, o momento que eu aceitei, aí eu perdi todos os meus contratos. Fui chamada de inválida pelas pessoas que mais acreditavam em mim, os meus ídolos da época. Todos os meus ídolos da época foram quebrados, desmantelados na minha frente ali, da pior forma possível. Me abandonaram 100%. Tomei um rombo financeiro gigantesco. Tipo, uma série de coisas aconteceram, assim. E aí, Deus falou Você tinha quantos anos nessa época? 19 anos. Mas eu já trabalhava desde os 14 pros 15. Você né? vê que legal, né? Porque você conseguiu ver que era a vontade de Deus na sua vida, que aquilo... Porque às vezes as pessoas estão num caminho errado, Deus dá um negócio desse que é exatamente uma oportunidade para a pessoa mudar de caminho. Mas a pessoa está tão cega que ela não consegue entender, ainda briga com Deus. Ainda fala, olha que absurdo, o que Deus fez comigo. E se revolta. Tem gente que se revolta mais Mas ainda. é porque eu queria ser Deus. Esse foi o meu maior buraco. É isso mesmo. Eu percebi. Ali foi a minha virada de chave da vida. O momento em que eu percebi que todo o meu sofrimento, e isso não é só sobre mim, é sobre qualquer pessoa. E hoje consigo dizer isso com autoridade pelo consultório. Todos os sofrimentos das minhas alunas, das minhas pacientes, é porque elas tentam se pôr no lugar de Deus. E daí, quando elas não conseguem, elas caem, assim,
numa frustração. Desde botei um horário pra acordar e perdi pro despertador, até eu vou bater uma meta, até eu vou conseguir ser uma mãe amorosa, e aí quando vê, tá lá, dando um Gritando. safanão na criança, entendeu? E aí ela se depara com uma fraqueza muito grande. Hoje mesmo, antes, tava ali no santuário rezando, e uma parte de Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz assim, que assim como Deus dá o trigo pra gente fazer o pão, Deus deu a uva pra gente fazer o ovo, o vinho, ele deu a oração pra gente ver a glória dele. Assim, Deus não deu nada pronto pra gente. Ó, você quer pão? Pão é uma delícia. Pizza é bom, né? Tá aqui o trigo. Você quer vinho? Suco de uva? Tá aqui a uva. Sim. Você quer a festa? Quer a minha glória? Quer meu amor? Tá aqui a oração. E ali eu percebi, eu falei, não é por mim, não é por minhas forças. Eu não vou conseguir nada. Eu tenho que botar Deus à frente. E aí foi a minha virada mesmo. E aí naquele período eu comecei a trabalhar numa empresa, e aí nessa empresa assumi um papel de liderança muito rápido. E daí fui você fazia o que crescendo. nessa empresa? Eu trabalhava com vendas, marketing, vendas, liderança. Como eu tinha habilidade oratória, então eu pegava rápido as coisas, aprendi rápido a apresentar a proposta de negócios. O Léo era meu sócio. Aí nós casamos, ficamos juntos, a gente cresceu, teve uma expansão. Aí chegou um momento que a gente tinha 500 pessoas na nossa equipe de vendas. Né? Era uma organização grande, assim, em vários lugares. E aí naquele momento eu comecei a perceber que as mulheres, elas tinham muita dificuldade. Que os homens, eles eram muito objetivos, assim. Eles falavam assim, tem que fazer isso. Papum, vou lá e faço isso. E a mulher já, nossa, mas o jeito que a fulana falou comigo. Isso importa? Para as mulheres, sim. Para as mulheres, Essa é a questão. Tipo, Essa é a questão. Não, nossa, uma vez eu lembro até hoje, uma mulher, não, é você que vai apresentar o evento. Não, mas meu cabelo não tá bom hoje. Para as mulheres importa. E aí eu comecei a perceber que muitas mulheres perdiam grandes oportunidades em vários aspectos. Porque elas eram muito imaturas emocionalmente. Porque elas eram... Não muito tinham frágeis, né? Frágeis, muito frágeis emocionalmente. Se alguma coisa saía um trisquinho, elas eram completamente engolidas pelas emoções delas. Essa sua equipe de